CBN Campo Grande, agora com uma entrevista com Alexandre Bastos, desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Vamos falar sobre o acesso da população em geral às informações do Judiciário. Temos também a participação aqui do nosso colunista Edir Viegas para essa entrevista. Bom dia, Edir. Bom dia, doutor Alexandre. Bom dia agora com o microfone ligado, doutor. Com o microfone ligado. Bom dia também, microfone ligado aqui. Bom dia, bom dia a todos da CBN. Obrigada pela sua presença aqui, desembargador. O senhor assumiu recentemente o cargo de representante de todos os tribunais de justiça estaduais no Comitê de Comunicação Social do Poder Judiciário. O que faz esse comitê, doutor? Bom dia a todos, é a satisfação estar aqui falando com vocês, todos os ouvintes. Esse é um comitê permanente do Conselho Nacional da Justiça e, primeiro que muito honroso a participação, representando não só o nosso Tribunal do Estado de Mato Grosso do Sul e também os tribunais estaduais do país, já que o comitê integra representantes de cada segmento do judiciário e eu estou, portanto, representando os tribunais de justiça. A comunicação social, evidentemente, como o nome já diz, é o dispositivo que o CNJ tem, preocupado justamente com a forma de comunicação, de como que o Poder Judiciário consegue falar com o cidadão e, num primeiro momento, e logo já entrando no tema do primeiro encontro que tivemos, essa preocupação hoje vem consubstanciada prioritariamente nas formas de acesso, nas portas de acesso que o cidadão tem para acessar o judiciário, já que o mundo se expandiu e nós não temos mais o endereço do fórum, né? Nós temos hoje um mundo web e nesse mundo web nem sempre a porta do fórum está acessível para o cidadão. Então, já começamos daí. Aproveitando justamente essa sua deixa, né? Quais são as portas virtuais oferecidas pelos tribunais aos cidadãos? Então, a primeira coisa que eu imagino que seja difícil para o cidadão comum imaginar que, ao acessar qualquer página de web, ele também poderia estar acessando a porta do judiciário. E essa mentalidade ela tem que ser difundida e isso tem que ser incorporado, porque de fato é isso que ocorre agora. Assim como eu acesso o banco e não vou mais na agência, e é comum eu fazer isso pelo celular, o acesso ao judiciário igualmente tem que seguir essa tendência e tem que oferecer esse meio de acesso para o cidadão. Então, por exemplo, figura muito típica que representa isso, e aí já falando do órgão que eu dirijo aqui no Estado, que são os juizados especiais. Existe um conselho de supervisão dos juizados especiais, que nós presidimos o conselho. Nós temos a modalidade do balcão virtual. Então, o balcão virtual, literalmente, é isso. É aquele balcão de atendimento que a pessoa chegava no prédio do fórum, no prédio do juizado e era atendido por um servidor. Hoje, isso acontece exatamente igual, porém no mundo virtual. É um balcão virtual. Os atendimentos preliminares no âmbito dos juizados, por exemplo, eles são feitos parte do procedimento por vídeo ou por mensagem no WhatsApp. As informações preparatórias, aquela coisa que o cidadão ia no balcão, aí o servidor, olha, o senhor tem que trazer este documento, a pessoa voltava para casa, juntava, tirava a cópia. Todo esse procedimento hoje, que às vezes levaria uma semana, 2 semanas, 1 mês, o cidadão pode fazer, orientado por um servidor, sentado na mesa da sua casa, tirando fotocópia, tirando foto do WhatsApp e enviando para o servidor do balcão virtual. Quer dizer, você faria em 2, 3 semanas de busca, de deslocamento, você faz hoje sentado dentro de casa, né? E a partir disso, o teu processo vai se formar. Então, ou seja, o próprio cidadão acaba virando sujeito ativo na formação do processo, não só levando a demanda e a pretensão, mas auxiliando, inclusive, naquilo que, em tese, somente o advogado conseguiria fazer, que é oferecendo já uma documentação, só que a partir de uma simples foto de uma CNH, por exemplo. Desembargador, há algum tempo a gente sabe que uma das formas de o judiciário conversar com o cidadão é por meio da imprensa. Há alguns anos, o nosso tribunal aqui, quando havia alguma sentença em primeiro grau ou em segundo grau, o próprio Tribunal de Justiça produzia as matérias e divulgava essas matérias no site, sem citar nomes, sem citar nada sobre as partes. Mas no final, a exemplo do que faz o STJ, outros tribunais superiores, era colocado o número do processo. Ou seja, o processo é público. Se a pessoa não sendo segredo de justiça, qualquer jornalista pode ir lá e trabalhar isso. O que acontece hoje em nosso tribunal
em mais 15, 18 tribunais no Brasil. Não se tem mais notícia das sentenças, apenas matérias de caráter institucional, que para a população existe um interesse bem menor do que os fatos. Por exemplo, um supermercado age de má fé, com abuso, reiteradamente é condenado por isso. O argumento do Tribunal de Justiça local, isso é para não expor as partes. Ora, mas a medida judicial, a punição judicial tem que ser para dar exemplo, não é para se esconder isso. E outros tribunais adotaram o mesmo princípio. É possível, por meio dessa comissão do CNJ, se rever isso para que o tribunal seja transparente também nas sentenças judiciais? Você está dando um exemplo perfeito do que seria objeto de atuação deste comitê do CNJ. É exatamente isso, né? Mas é bom lembrar que esse formato que você acaba de dizer, ele não é um formato planejado, preparado e escolhido dessa forma. Uhum. É algo que ao longo do tempo acabou ficando aleatoriamente, entendeu? Ao sabor das comunicações sociais de cada tribunal, que tem a liberdade para isso. Entendi. Então, não há um formato. Veja bem, longe de dizer que um comitê, esse comitê no âmbito do CNJ, vai pretender padronizar o formato de informação. Os tribunais têm autonomia, né? Cada administração tem sua autonomia. Mas as diretrizes para isso, de fato, é objeto desse comitê. É uma e você está correto. Processos que não podem ser divulgados são aqueles que têm o selo do segredo de justiça. Pronto. Tirando esses, qualquer outro processo, ele tem a publicidade como garantia constitucional. Mas eu insisto, na verdade isso não foi uma opção, não é um planejamento. Isso ao longo do tempo, e você mesmo pode prestar atenção que isso foi se alterando ao longo do tempo. Né? Então é muito de... Mas enfim, essa é uma das atribuições e justamente porque essa comunicação, como você bem lembrou, existe o interesse público na divulgação de notícias no âmbito do judiciário. E esse interesse público, evidentemente, que é norteado basicamente pelo interesse da sociedade sobre as notícias. E, de fato, às vezes, a notícia de ordem tão somente institucional, ainda que relevante e necessária, ela não completa aquele anseio do cidadão de receber a informação. O judiciário tem que ficar mais próximo do cidadão, né? Exatamente. Seria esse o princípio. Outra situação, o senhor é hoje presidente do Conselho de Supervisão de Juizados Especiais do Tribunal de Justiça. Exato. E nos dias 24 e 25 de agosto vai ocorrer o Encontro Estadual dos Juizados. Qual é o objetivo desse encontro? O que o senhor espera que se avance nesse evento? Aliás, isso eu agradeço já a CBN, a direção, a você, porque nós estamos começando hoje aqui, é o primeiro dia, inclusive, a primeira divulgação que estou fazendo num veículo de imprensa sobre esse evento. Né? Então, já de antemão eu agradeço. Nós vamos, na verdade, fazer o que o próprio vocábulo diz. A gente tem, no direito é engraçado, às vezes as pessoas têm dificuldade de acreditar no que estão lendo, né? E sempre quer encontrar algo além disso, né? Na verdade, nós vamos fazer um encontro, verdadeiramente. E o que é um encontro? É um encontro de pessoas. Mas quem são essas pessoas? O sistema de juizados é um sistema absurdamente importante, justamente porque é ele que é a porta de entrada e é ele que é o balcão de serviços da parte da população quase sempre hipossuficiente, né? De demandas que são, né, carinhosamente, lá no passado chamadas de pequenas causas, mas pequenas, olhando o volume de demandas que existem no judiciário, de ordem econômica, por exemplo. Sim. Mas são demandas de grande relevância para o cidadão que leva ela. Então, nesse encontro, a gente quer resgatar, primeiro, o sentimento de unidade do sistema dos juizados. Né? Os juizados, como você sabe, o Edir é profissional do direito, sabe bem disso, é um microsistema, né, que corre paralelo ao sistema da justiça estadual, né, que tem vida própria, o processo tem começo, meio e fim. Sim. No próprio juizado, né, não se mistura com a justiça comum. E é mais ágil, né? Ele é para ser mais ágil. Né? O desafio da gente é justamente fazer com que ele seja mais ágil. Não posso te garantir que nos últimos anos essa agilidade foi de acordo com o que se esperava, porque o demandismo e o volume de demandas, isso é natural, o movimento da sociedade acabou inchando muito esse segmento da justiça. Mas falando sobre o evento, é justamente isso. Nós queremos unir. O evento, nós elegemos 3 eixos estruturantes: tecnologia, informação e educação. Né? Justamente no que começamos a falar. Tecnologia porque a gente passa por uma revolução e as portas do fórum não são mais as portas do prédio. Né? É um acesso web. Então, primeira grande preocupação. Informação, justamente o que estamos fazendo aqui, né? Que é a comunicação.
né? Porque as pessoas precisam de entender como funciona, onde funciona, que atribuição tem, o que faz um conciliador, o que faz um juiz leigo, né? O que faz o juiz togado, no caso dos juizados. Então, nós vamos incluir, e a educação, nós vamos incluir o público acadêmico, né, da área do direito, vamos ter uma premiação, inclusive, para o mundo acadêmico, e justamente porque os juizados quase sempre são a primeira chance de emprego do profissional do direito, do advogado, né, do bacharel que se forma, escreve na ordem e ingressa no mercado de trabalho. É quase sempre o primeiro contato, mas é um contrassenso. Durante o curso, na faculdade, os juizados não é algo presente, vivo, né? Então a gente quer fazer que esses mundos se encontrem para, ao fim e ao cabo, a população conseguir ter mais informação tecnologicamente adequada para ter eficiência, né? E os nossos alunos, quando se tornarem profissionais, entender esse sistema, né? Importante sistema, diga-se de passagem. Vai ser aberto ao público em geral também? Nós vamos ter participação de público, né? Nós vamos ter participação virtual e presencial. O evento é misto, né? Nós temos participação presencial e também pela web. Nós vamos ter agregado o local do evento, já foi escolhido simbolicamente para representar isso, é a sede de campo da AMANSUR, Associação dos Magistrados. É um espaço muito amplo. Sim. Então lá vão estar expostos os nossos veículos, por exemplo, da Justiça Itinerante, que é o ônibus, né, os veículos da Justiça do Trânsito, né? Nós vamos ter lá o CIJUS, é o nosso prédio no centro da cidade, que reúne os juizados especiais. E lá nós temos balcões dos parceiros do CIJUS, nós chamamos de Projeto Expressinho. Então eu tenho parceiros de empresas que são geralmente muito demandadas. Certo. Então, por exemplo, eu tenho lá um balcão do PROCON, por exemplo. Tudo na tentativa de solucionar o problema sem que necessariamente aquilo se torne um processo judicial, mas dentro do próprio espaço do Poder Judiciário, justamente para dar credibilidade para o cidadão. Essas estruturas estarão no evento, entendeu? Nós vamos ter atendimento controlado, né? É uma ação grande que tenta mostrar, nesse período pós-pandêmico, né? Que a gente retoma com as atividades presenciais, mostrar para a população como chega, como se comporta, qual a atribuição, enfim, como é que a gente presta o serviço, que na verdade é disso que nós estamos falando. Nós somos um grande prestador de serviço, né? Bacana. Desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Alexandre Bastos, conversando aqui com a gente, né, falando aí de acesso à informação, desse debate todo que envolve o judiciário e desse atendimento, né, que a gente vê que é cada vez mais descentralizado, que são aí que envolvem a justiça itinerante, enfim, todo esse processo para levar a justiça mais para perto da população. Edir, obrigada pela sua participação aqui. Bom dia a vocês. Bom dia a todos. Obrigado, eu agradeço o convite, sempre à disposição. Muito obrigado. 9h25 em Mato Grosso do Sul.